Oi, pessoal! Nós estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre o desmame. E eu vou passar para vocês hoje 10 dicas de como fazer um desmame de forma respeitosa, de forma gradual, respeitando assim a sua história e a história do seu bebê com a amamentação. Como muitas de vocês já sabem, recentemente nós passamos pelo desmame da Maitê. Então eu sou mãe de duas, mãe da Isadora e da Maitê. A minha história com a Isadora não foi assim uma história de um desmame tão tranquilo como eu queria. Nós passamos por várias adversidades, inclusive eu passei por uma coisa chamada perturbação na amamentação, e isso fez com que eu quisesse fazer um desmame um pouco mais rápido, né? Apesar da gente ter demorado a fazer, e aí a gente acabou fazendo um desmame que não me agradou muito, que não ficou muito bem resolvido. Ela mamou até 1 ano e 9 meses. E aí foi quando a gente fez o desmame. Já com a Maitê, eu queria fazer um processo diferente, como eu já tinha também mais conhecimento e estudo e de técnicas de desmame, a gente conseguiu sim fazer um desmame muito mais respeitoso. E eu sinto assim que a nossa história de amamentação ficou muito mais bem resolvida, tanto para mim como para ela. Então é isso que eu quero passar para vocês hoje. As 10 principais dicas de como fazer um desmame de forma respeitosa, de forma gradual, respeitando assim a sua história de amamentação e respeitando a individualidade, a história do seu bebê também. Bom, então vamos lá. A primeira dica está relacionada a quando desmamar. Então, muitas mulheres acham que o desmame deve ser, às vezes, por pressões externas, né? Então, um familiar, a escola, alguém, né? As pessoas que acabam questionando, nossa, mas essa criança é tão grande, ela mama ainda mama no peito. Então, são várias, às vezes, intervenções externas que afetam nesse sentido. Então, quando desmamar, a decisão do desmame deve ser da mãe. Então, a amamentação ela é um processo muito importante, né? Tanto para a vinculação como para a saúde do bebê. Então, vários estudos mostram isso. A OMS recomenda que o aleitamento materno seja mantido exclusivamente até o 6º mês e de forma complementada até 2 anos ou mais. Nós sabemos que um desmame, ele dificilmente, onde não há bicos, entre outras coisas, dificilmente ele vai acontecer com um bebê antes de 2, 3 anos de idade, mas quando é vontade da mãe desmamar esse bebê antes, ela pode sim fazer se aquilo ali, né, é um desejo dela. Então, a decisão do desmame deve ser única e exclusivamente da mãe. A segunda dica é em relação ao processo. Então, muitas mulheres acreditam que a melhor forma de desmamar é de uma forma abrupta, né? Então, eu vou passar uma semana, o meu bebê vai ficar uma semana na casa da minha família, da minha mãe, ou da minha sogra, ou de uma amiga, e assim ele vai parar de desmamar. Ou eu vou viajar, vou ficar longe. Então, essa forma, ela não é a melhor forma de desmamar uma criança. Por quê? Porque esse rompimento abrupto, ele vai gerar uma série de questões não bem resolvidas com esse bebê, podendo levar, então, a essa sensação de abandono, né, de traumas, enfim. Então, não vai dar tempo para a criança resolver por ela própria e tornar, então, esse processo um pouco mais gradual. Como assim? A criança precisa aprender, o bebê, né, ele precisa aprender novas formas de se relacionar e de se comunicar com a mãe. Imagina que você a vida inteira, né, da sua vida inteira, você sempre teve ali aquele instrumento como consolo, que é o caso do bebê, né? Então, todas as vezes que ele se machucava, todas as vezes que ele sentia dor, todas as vezes que ele sentia sono, todas as vezes que ele tinha fome, ele recorria ao peito, ao seio materno. E, de repente, de uma hora para outra, isso acaba. Então, isso não é algo fácil para a criança lidar. Então, podendo gerar aí questões futuras para essa criança. Então, a melhor forma é uma forma gradual e processual de desmame. Isso vai ser melhor para a mãe, para a família e para o bebê. E a outra coisa que é muito comum, a terceira dica, é não usar produtos ou artefatos. Por exemplo, colocar band-aid na mama, pintar a mama com ketchup, com esmalte ou com alguma coisa que tenha gosto ruim, né? Passar limão e dizer que a mama não que tá doente. Por quê? Primeiro que isso vai gerar na criança a sensação de que ela te feriu.
né? E segundo, que na cabeça da criança a interpretação daquilo, esse rompimento, também não é tão fácil de processar. Então essa não é a melhor forma, né, da gente fazer esse processo. Eu sempre digo assim para as mães: você teve uma história até agora com teu bebê, né, um relacionamento até agora com teu bebê. Imagina você tendo um relacionamento de amizade com alguém ou de amor com alguém e de repente a pessoa te manda uma mensagem e fala assim: ó, a partir de hoje a gente não se vê mais. Então, pra gente que é adulto, isso fica difícil de lidar. Imagina para um bebê, para uma criança que não tem outros instrumentos, né, outros artefatos cognitivos para interpretar essa situação. Então, ela vai lidar com aquilo de uma forma muito diferente do que a gente pensa. A quarta coisa é uma dica assim: a gente precisa aproveitar esse momento, porque o desmame, o que ele é? É um momento também bom, é um momento de crescimento, é um momento que esse bebê vai passar para um outro nível, né? Então, para mim, por exemplo, ficou muito claro, quando a gente processou, né, o desmame da Maitê e o desfraude depois, o que a gente percebeu? Que ela não se encaixa mais no perfil de bebê, ela própria diz: eu não sou bebê. Então, a autonomia, né, esse processo de comunicação, de interação dela conosco, com a irmã, com as outras pessoas, mudou muito. Por quê? Porque ela não é mais bebê. A gente foi fazendo de uma forma que isso foi ficando para ela muito claro. Então, a partir de agora, você mudou o seu nível, né? Isso por quê? Porque nós também estabelecemos novas formas de comunicação com ela. Então, ela percebeu que ela podia ter a mãe sem necessariamente estar mamando no peito. Ela percebeu que a gente pode brincar juntas, que a gente pode passear juntas. É óbvio que isso vem sendo trabalhado, gente, não é de uma hora para outra. Então, para mães de bebês menores, a outra coisa é que a quinta dica é que o desmame é também uma oportunidade de educar e de melhorar o aprendizado com o teu bebê. Então, quando você impõe um limite e respeita esse limite, obviamente de forma gentil e não de forma agressiva e não com violência, né? Por exemplo, quando você faz um desmame gradual e impõe um limite: olha, agora meu bebê, meu amorzinho, nós vamos mamar tantas vezes por dia, e conversa e mostra, óbvio, com o entendimento da criança, por meio de figuras, por meio de desenhos, por meio de histórias, né? Mostra para a criança aquele novo combinado e vocês vão cumprindo aquilo ali. Você está estabelecendo uma forma de educação gentil com essa criança. Você também está educando, colocando os seus limites, os limites no seu espaço e no espaço dela. Diferente quando você, por exemplo, coloca uma coisa, né, um machucado no peito. Isso é uma forma violenta de estabelecer um limite. Então você precisa pensar: como eu quero educar o meu filho? Que tipo de educação eu quero estabelecer dentro da minha casa? Se a sua ideia é estabelecer um processo de educação gentil, a melhor forma de você já começar esse processo, impondo esse limite da amamentação, é fazendo esse processo também de uma forma gentil. Entra aí a dica 6, a não utilização de medicações. É muito comum, eu ouço muito e muitas mães me pedem ou conversam: por favor, me encaminha para o médico, que eu preciso de uma medicação que corte o meu leite, eu preciso tomar um remédio que corte o meu leite. E muitas mulheres fazem o desmame dessa forma. Isso também não é uma forma adequada. Por quê? Primeiro, você está usando uma medicação. A medicação, ela tem efeitos colaterais, efeitos adversos. Por exemplo, a medicação mais utilizada nesse processo, né, geralmente são os bloqueadores de prolactina, né, que é o hormônio que produz o leite. Ela tem vários efeitos adversos. Ela pode causar hipotensão, desmaios, agressividade, queda de cabelo, delírios, edemas, alterações renais, até mesmo insuficiência respiratória. Isso não é algo saudável para você e não é algo saudável para o seu bebê também. Porque mesmo que o leite cesse, mesmo que haja interrupção do leite, e nesse momento você não pode amamentar também, de certa forma, você vai estar fazendo um processo abrupto de interrupção. Por quê? Porque essa medicação, ela acaba passando para o leite materno e você não vai querer que o seu bebê tenha acesso a esse medicamento. Então você também vai fazer um processo abrupto. Você vai estar fazendo mal para você, para a tua saúde e para a saúde do teu bebê, né? Então não é algo que é recomendado, tá? A sétima: realize um planejamento. Então comece anotando a tua rotina. Como é a minha rotina? Quantas
quantas vezes por dia o meu bebê mama? Que horas ele mama? Por quanto tempo ele mama? Que horas ele almoça? Que horas ele janta? A gente tá aqui falando de um bebê grande, de um bebê aí, né, que já se alimenta sozinho, que já tem uma alimentação, que não tá somente no leite materno. Então, quais os horários de refeição desse bebê, né? Que horas ele almoça, né? Como que eu posso estabelecer a partir daí, então, esse processo de alimentação, de rotina? Como que eu posso planejar essa rotina? Então, você vai selecionar as principais mamadas do dia e as principais mamadas da noite e vai retirando de forma gradativa cada uma dessas mamadas. Esse vai ser o teu processo. E aí você vai depois respeitar este processo. Então, uma vez que eu defini que essa mamada, eu vou retirar, por exemplo, a primeira mamada do dia, a mamada da manhã, é a mais tranquila de ser retirada. Geralmente a gente começa pelas mamadas mais tranquilas. Então eu vou retirar essa mamada da manhã. Ah, mas aí hoje eu tô ocupada, ou o bebê chorou, eu tô com pressa, preciso de me arrumar pra sair, e aí eu vou dar mamar pra ele se acalmar. E aí, então você rompeu com o seu planejamento. Isso não é algo bom, porque na cabeça do bebê vai haver uma confusão. Opa, não podia, mas agora pode, tá? Então é algo que a gente precisa manter o planejamento que a gente fez. A outra questão é, nunca comece um processo de desmame com o teu bebê doente. E caso ele fique doente no meio do processo, gente, a gente retorna do zero, tá? É óbvio que eu não vou fazer um processo de desmame, eu não vou negar, né, a mama para um bebê que tá doente, tá bom? Então, caso o seu bebê adoeça no meio do processo, você pode sim voltar e depois a gente vai voltar ao planejamento, né, assim que a criança melhorar, tá? Então, não comece com a criança doente. Se é uma fase que você sabe que o seu bebê costuma adoecer, por exemplo, o ingresso do bebê na escola, é fato que o bebê vai adoecer naqueles primeiros momentos. Então, não é uma boa época para você começar o desmame, ou você faz antes ou você faz depois que ele já está adaptado, tá? Assim como também um processo de adaptação na criança na escola, né? Aí entra a nona dica. Junto com a nona dica, né, entra a 10ª dica, né, que é nunca você fazer o desmame próximo de outros eventos. Por exemplo, eu vou viajar, então eu vou fazer o desmame agora, logo, né, para poder acontecer. Então, planeje com um tempo, uma antecedência maior. Ou então, o bebê vai entrar na escola, eu vou desmamar. Então, é muita coisa junta, né, para essa criança processar. Então, faça uma coisa de cada vez. Tá? E a 11ª dica é: não há necessidade. Muitas mulheres acreditam, muitas pessoas acreditam que a gente precisa de introduzir mamadeira, introduzir a fórmula, né, pro bebê desmamar. Então elas me procuram: Natália, eu preciso desmamar o meu bebê e eu gostaria de entrar com leite. Qual leite que eu uso? Né? Ou então buscam uma pediatra: qual leite que eu posso usar? E aí, não há necessidade de introdução de fórmula. A gente tem que pensar que, exceto, obviamente, né, se esse bebê for um bebê, não é obrigatório, tá, a introdução de fórmula. Principalmente eu tenho um bebê maior de 2 anos, tá? Então, a decisão de entrar ou não com fórmula é do pediatra. Então, se ele julga que é necessário naquele momento para o seu bebê ter aquele aporte nutricional, ele vai fazer vai entrar com a fórmula, mas também ela não precisa ser ofertada na mamadeira. Ela pode ser ofertada de outras formas, tá? Uma criança geralmente maior de 2 anos que já se alimenta bem, dificilmente vai entrar com fórmula, com leite no lugar da amamentação. Não, isso não faz sentido, tá bom? Então ficou aí, foram 11 dicas, né, de como desmamar o seu bebê, tá? E que vão te ajudar então a tornar esse processo um processo mais respeitoso, um processo mais gradual, um processo que respeite a tua história, respeite a história de amamentação do seu bebê e uma grande oportunidade de estabelecimento de uma relação nova com a sua criança, com o seu bebê. Tá bom? Se você gostou do vídeo, compartilha, curte, se inscreve aqui no canal, porque quanto mais pessoas tiverem acesso, mais esse conteúdo vai ser divulgado e mais pessoas vão poder ter acesso a esse conteúdo que pode ajudar a vida de muita gente, tá? Um beijão e fiquem com Deus!